Você já parou para pensar como era construir uma casa na Idade Média, sem máquinas, sem cimento, sem ferramentas modernas, só com madeira, barro, palha e muita força de vontade? Hoje, a gente vai mergulhar no cotidiano dos camponeses medievais e descobrir como eles erguiam suas casas do zero, enfrentando o frio, a chuva e até os ratos, usando o que tinham à mão. Não era fácil, mas era a realidade de milhões de pessoas por séculos. Se você gosta de curiosidades históricas e da vida real por trás dos castelos e cavaleiros, já se inscreve aqui no Dark Sigil, porque esse mergulho no passado vai te surpreender. Ninguém vai construir por você. Na Idade Média, ninguém te entregava uma casa pronta. Se você quisesse um teto sobre a cabeça, era melhor começar a cavar, cortar e carregar. Não existia arquiteto, empreiteiro, nem frete grátis. Existia frio, fome e a necessidade urgente de sobreviver. Os camponeses medievais construíam com o que tinham: madeira das florestas, barro do chão e tudo mais que a natureza ou o senhor feudal permitisse. Ferramentas eram poucas, a maioria herdadas do pai ou improvisadas. E ajuda profissional? Só se contar o vizinho com dor nas costas. Não era rápido nem fácil. Às vezes levava meses até a casa ficar de pé, e mesmo assim, com sorte, ela não desabava na próxima chuva. Mas mesmo com todos os obstáculos, essas famílias construíam. Não por luxo nem por estética, mas porque não havia outra escolha. Na Idade Média, construir uma casa era o primeiro passo para existir. Um pedaço de chão, um abrigo e a esperança de sobreviver mais um inverno. 2. Onde construir sem ser expulso? Escolher onde construir uma casa na Idade Média não era como rolar o dedo no mapa ou procurar no site de imóveis. A maior parte das terras, cerca de 95%, pertencia a nobres ou à igreja. Camponeses viviam literalmente de favor. Muitos construíam com permissão dos senhores. Outros simplesmente torciam para não serem notados. Mas atenção demais podia custar caro, desde multas até perder tudo do dia para a noite. Locais estratégicos eram disputados. À beira da floresta, madeira e lenha ao alcance. Perto de um riacho, água para beber, cozinhar e tomar aquele banho anual tão comentado. Alguns arriscavam tudo em uma prática chamada assarting. Desmatavam áreas escondidas para plantar e construir, mesmo sendo ilegal. Mas, curiosamente, se o senhor feudal visse a terra sendo melhorada, às vezes ele deixava ficar, desde que você pagasse imposto, claro. Nada de licença de obra ou planta aprovada. A pergunta era: essa terra vai virar pântano quando chover? Se a resposta fosse não, parabéns, você acabava de encontrar o seu lar. Pelo menos até alguém mais poderoso dizer o contrário. 3. A floresta era a loja de ferragens. Na Idade Média não existia depósito de construção. A floresta era o shopping. Precisava de madeira? Tinha que buscar, literalmente. Só que não era só sair cortando. Cada árvore podia ser motivo de punição. Em muitos lugares, o acesso à floresta era controlado por leis severas. Cortar madeira viva sem permissão do senhor feudal podia render desde multas até perder a mão. Sim, há registros disso na Inglaterra do século XIII. A maioria dos camponeses tinha um machado, quando muito. Ferramentas eram heranças preciosas, passadas de pai para filho. Dividir toras? Só com cunhas de madeira ou ferro e muita força bruta. A madeira tinha seu tempo certo. Cortar no inverno, quando a seiva está baixa, evitava rachaduras. Madeiras diferentes tinham funções específicas. Carvalho nas vigas, salgueiro ou aveleira entre os pilares. Levar tudo para casa era um sofrimento à parte. Sem carroça, sem estrada, arrastava-se no braço. Muitas vezes em grupo, não só por força, mas por segurança. Lobos, bandidos e acidentes eram parte do pacote. Ainda assim, pouco a pouco, com suor e troncos encharcados de lama, surgia uma pilha de esperança e madeira suficiente para levantar um lar. Levantar a estrutura era um evento comunitário. Chegava o grande momento: erguer a estrutura da casa, e isso não se fazia sozinho. Na Idade Média, levantar uma casa era trabalho de aldeia inteira, literalmente.
Se você não ajudasse o vizinho hoje, ninguém apareceria quando fosse sua vez amanhã. A base começava com buracos fundos cavados à mão, usando pás de madeira ou, para os sortudos, ferramentas de ferro. Os pilares principais, quase sempre de carvalho, precisavam ser fincados com firmeza, às vezes sobre pedras, para evitar que apodrecessem com o tempo. Cada viga era erguida por 4, 5, até 10 pessoas. Tente levantar um tronco de 20 pés de altura sozinho e você entenderá por que isso virava um verdadeiro mutirão. Não era hora de mostrar independência, era hora de sobreviver. Sem pregos ou parafusos, tudo era encaixado como um quebra-cabeça, mortise e tenon, encaixes perfeitos entre vigas, presos por pinos de madeira seca, os pregos vivos da época. Quando chovia, eles inchavam, reforçando ainda mais a estrutura. O auge era a colocação das vigas do telhado. Exigia coordenação, força e uma boa dose de fé. Acidentes eram comuns, mas sem esse esforço coletivo, o abrigo jamais se tornaria realidade. Ali nascia o esqueleto de uma nova vida. 5. Paredes feitas de cocô? Com a estrutura de madeira erguida, era hora de transformar o esqueleto em abrigo. E a solução medieval para isso era criativa. Se chamava wattle and daube, ou, em bom português, entrelaçado e barro. Primeiro vinha o entrelaçado. Galhos finos de salgueiro, aveleira ou freixo eram trançados entre os pilares verticais, como se fosse um cesto gigante. Depois vinha o barro, ou melhor dizendo, a mistura. E que mistura! Argila, areia, palha, terra e esterco. Sim, cocô. De vaca, cavalo, o que tivesse. O esterco era o segredo que dava liga à massa, ajudando a fixar e endurecer. E por incrível que pareça, funcionava muito bem. A mistura era feita com os pés, num buraco no chão. Crianças adoravam participar. Pisar no barro com a família inteira virou, sem querer, a primeira atividade em grupo do lar. A aplicação era simples. Mãos cheias de barro eram jogadas contra o entrelaçado de galhos, prensando dos dois lados até preencher tudo. Depois de seco, o barro ganhava uma camada de cal branca, se a família pudesse pagar. A cal ajudava a impermeabilizar, refletia a luz e ainda espantava insetos. O resultado? Paredes resistentes, isolantes e parcialmente feitas de cocô. No mundo medieval, até o que ninguém queria servia para construir. 6. O teto de palha e seus moradores indesejados. O telhado era mais do que proteção contra a chuva. Era a linha tênue entre o conforto e o caos. Na casa medieval camponesa, ele era feito quase sempre de palha trançada, conhecida como thatch. Colocar esse telhado era uma arte. Feixes de palha de trigo ou centeio eram amarrados sobre ripas de madeira, camada por camada, sempre sobrepostas. A inclinação era essencial. Quanto mais inclinado o telhado, menos água se acumulava e menos chance da casa virar um pântano por dentro. Um bom telhado de palha podia durar 20 a 30 anos, desde que não fosse devorado antes. Porque não era só você que queria morar ali. Ratos, pássaros, insetos e até furões adoravam se alojar entre as camadas do telhado. Era comum acordar com barulhos estranhos acima da cabeça ou ver um minho literalmente despencar do teto. Ah, e esqueça o conceito de forro. Olhar para cima era ver a madeira e a palha, com luz passando pelos buracos e, às vezes, olhinhos curiosos de algum animal. Mesmo assim, o telhado de palha era barato, fácil de substituir e um isolante térmico natural. Ele podia não ser perfeito, mas era o que havia entre sua cabeça e o céu. 7. O chão era vivo, e não de um jeito bom. Se você imaginou um chão de madeira bem acabado ou pedras polidas, pode esquecer. Na casa do camponês medieval, o chão era, na maioria das vezes, terra batida. Sim, literalmente o solo. Compactado, sujo e sempre úmido. Com o tempo, esse chão era coberto por palha, folhas secas e restos de tudo quanto é coisa. Comida, fezes de animais domésticos, sujeira trazida dos sapatos, tudo se misturava e criava um tipo de tapete natural, que absorvia odores e, claro, atraía insetos. Mas olha o detalhe curioso. De tempos em tempos, os moradores adicionavam uma nova camada de palha ou junco por cima, criando andares de sujeira acumulada. Em algumas casas,
O chão podia se elevar vários centímetros ao longo dos anos, só com essas camadas sobrepostas. Dizem até que surgiu daí a expressão dirty floor, chão sujo, no sentido literal, porque sim, o chão era vivo, e não de um jeito bom. Por isso, não era raro os camponeses dormirem em plataformas de madeira ou palha elevada, para evitar o contato direto com esse ecossistema caseiro. Era simples, funcional e cheio de vida. Talvez até demais. Sem janelas, só buracos. E muito frio. Esqueça vidros ou janelas que abrem e fecham com facilidade. Na casa medieval típica, as janelas eram poucos buracos nas paredes, muitas vezes cobertos com pedaços de couro, tecido ou pergaminho, se a família tivesse sorte. O frio entrava fácil, o vento sibilava por entre as frestas, e a luz do sol, rara visitante. Durante o inverno, a casa podia se tornar um lugar escuro, úmido e gelado, onde o calor do fogo era o único conforto. O fogo, aliás, ficava no centro da casa, numa lareira aberta sem chaminé. Isso significava muita fumaça acumulada, fazendo o teto e as paredes ficarem pretos com fuligem. Mas a fumaça tinha seu papel. Afastava insetos e ajudava a conservar a madeira. Mesmo assim, respirar naquela nuvem constante não era fácil. Crianças e idosos sentiam os efeitos, mas ninguém tinha escolha. E a iluminação? Na maior parte do tempo, era só a luz da fogueira, e o que entrava pela porta aberta. Lanternas ou velas existiam, mas era um luxo raro. Moradia simples, onde o básico era um desafio diário. Mas ainda assim, lar. Manutenção sem fim. Ter uma casa medieval não era só construir e pronto. Era uma luta constante contra o tempo, o clima e a natureza. Cada estação trazia seus desafios e demandas de reparo. Na primavera, o foco era consertar o telhado de palha, que sofria com tempestades e ventos fortes. No outono, era hora de revisar as paredes de barro, remendando rachaduras antes que a chuva entrasse e destruísse tudo. O inverno exigia cuidados para manter o fogo aceso e evitar que o frio invadisse os poucos espaços protegidos. As ferramentas, simples e muitas vezes improvisadas. Uma colher de pau para espalhar barro, um malho para ajustar as vigas, um facão para aparar a palha. Não existia serviço de manutenção nem seguro. Tudo dependia do esforço da família e da comunidade. Se a casa começava a desabar, a solução era reconstruir, às vezes do zero, sobre o mesmo terreno. Esse ciclo interminável de construir, reparar e reconstruir fazia parte da vida medieval. Uma batalha diária para manter o abrigo firme e a família protegida. Porque naquela época, a casa não era só um espaço físico. Era a linha tênue entre a sobrevivência e o desespero. 10. Vida em família. O verdadeiro aperto medieval. A casa medieval era muito mais do que paredes e telhado. Era palco da vida em sua forma mais intensa. Imagine de 5 a 10 pessoas. Pais, filhos, avós, todos compartilhando um espaço que hoje chamaríamos de quarto. A privacidade praticamente não existia. As camas eram prateleiras de madeira cheias de palha, onde todos dormiam amontoados, lado a lado. E no inverno, os animais, galinhas, cabras, porcos, também entravam para ajudar a esquentar o ambiente. Durante o dia, a casa servia para tudo: cozinha, sala de trabalho, oficina e até celeiro improvisado. O fogo central era o coração pulsante, onde se cozinhava, se aquecia e se reunia. Banhos eram raros e básicos, geralmente uma vez por ano, na melhor das hipóteses. A higiene era outra batalha diária. Luzes eram poucas, calor era escasso, mas a convivência era intensa. As histórias, conversas e risadas nasciam em meio à fumaça, ao barulho e à vida apertada. Era difícil, desconfortável e até perigoso. Mas, apesar de tudo, era lar. Um lugar onde laços se fortaleciam, onde as gerações se encontravam e onde a humanidade persistia. Se você curtiu esse vídeo sobre como os camponeses medievais construíam suas casas, não esquece de se inscrever no Dark Sidio. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo histórico cheio de curiosidades incríveis. Até o próximo vídeo.